Meus irmãos e irmãs que aqui se encontram, os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, paz e graça. Que o nosso Deus, pela sua bondade, fale ao nosso coração nesta ocasião. Eu lhe convido então, sem mais demora, a abrir o texto bíblico, Miqueias, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Será a leitura para o sermão de hoje. O Senhor tem nos dado a graça de podermos estudar o livro do profeta Miqueias nos sermões de domingo à noite. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta ocasião por sua misericórdia, por sua graça e pelo seu propósito em edificar a sua igreja. A palavra do Senhor nos diz assim em Miqueias capítulo 2, do verso 1 ao 5. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade, maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo Deus a troca. Como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando cordel, meça possessões. Oremos, irmãos, mais uma vez. Deus amado, nós nesta noite te adoramos, Senhor. Na beleza de tua santidade, nos reunimos nesta ocasião para te bendizer o nome que é excelso, nome que está acima de todo nome, diante do qual todos haverão de se curvar. Ó Deus, tu és o nosso Deus, e nesta noite nós te pedimos, Senhor, que tu fales ao nosso coração. Sê tu, ó Deus, o nosso instrutor nesta noite. Trata a tua igreja, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos porque temos o privilégio de ouvirmos a tua palavra. Fala, ó Deus, ao coração do teu povo que tu mesmo reuniste aqui nesta ocasião. Em o nome de teu amado Filho Jesus, nosso Salvador, nós oramos. Amém. O doutor Timothy George, no seu espetacular livro Teologia dos Reformadores, ao tratar do pensamento de João Calvino, diz o seguinte: todo ser humano é essencialmente uma criatura religiosa. Ninguém está isento de fazer negócios com Deus. Intimamente, dentro de cada pessoa, Deus fixou uma percepção dele. Calvino chamava essa percepção de a semente da religião, o sentido da divindade, o remorso. São as palavras do Dr. Timothy George. Meus irmãos e irmãs, não há como escapar disso. Todo negócio que fazemos é um negócio com Deus. As transações comerciais que fazemos, as relações trabalhistas, o envolvimento com questões sociais, a maneira como nós nos comportamos coletivamente, o consórcio, a compra do imóvel, a maneira como tratamos o garçom que nos serve quando somos atendidos e tantas outras posturas e comportamentos e atitudes. Em tudo isso, em última análise, o que fazemos é um negócio com Deus. Esse é o tema do sermão de hoje, para falarmos sobre a passagem de Miqueias que acabamos de ler.
Miqueias tratará dos gananciosos, corruptos, e nos mostrará que o negócio que esses homens faziam era um negócio com Deus. Esses homens corruptos, gananciosos, homens poderosos da terra, imaginavam que estavam fazendo negócios com pessoas indefesas, que nada haveria contra eles. Só que o texto nos mostrará que eles estavam envolvidos com o Senhor. Que o Senhor trate o nosso coração nessa noite, que o Senhor nos fale por sua misericórdia e nos faça entender sobre um negócio com Deus. Ninguém é capaz de escapar de um negócio com Deus. E eu farei 3 afirmações aqui que servirão de lições para o nosso coração. Entendendo que esses homens mencionados aqui por Miqueias, o que eles fazem é um negócio com Deus, nós aprendemos em primeiro lugar que o Senhor detesta a corrupção. O Senhor detesta a corrupção. Isso está no verso 1 e verso 2. Verso 1, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. No capítulo 1 do livro de Miqueias, nós vimos a desobediência do povo em relação aos mandamentos, ditos mandamentos da primeira tábua. É assim que nós encontramos a estruturação dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito à nossa relação com Deus, à nossa relação vertical. Os outros 6 mandamentos, constituindo a segunda tábua, são os mandamentos horizontais, que dizem respeito ao nosso relacionamento com os outros homens. Enquanto no primeiro capítulo nós vemos então o povo do Senhor quebrando os mandamentos da primeira tábua, agora Miqueias começa a nos mostrar sobre mandamentos da segunda tábua que começam a ser quebrados. Percebam, irmãos, que a negligência do relacionamento com Deus traz prejuízos no relacionamento com o próximo. No lugar de haver união entre o povo do Senhor, havia exploração e corrupção. A ganância suprimiu a fraternidade. E o profeta agora pronuncia o juízo contra aqueles cuja corrupção é maquinada com a cabeça reclinada sobre o travesseiro. No lugar de esses homens se deitarem e agradecerem a Deus pelo dia, pela graça abundante do Senhor dirigida às suas vidas, o texto bíblico diz que esses homens se deitam e maquinam o mal. No leito, eles imaginam perversidades. E é interessante porque o texto bíblico nos diz que o que esses homens imaginam, aquilo que eles maquinam, não é praticado na calada da noite. O texto bíblico é muito claro ao nos dizer, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Eles fazem isso descaradamente, porque se acham poderosos. São pessoas ricas, abastadas, acham que podem fazer tudo por causa do poder temporal que eles possuem. E enganam-se completamente, mas assim procuram proceder. São corruptos e exploram. Vamos nos lembrar de Neemias. Como governador, Neemias, naquele contexto, em que ele procurava reconstruir os muros da cidade de Jerusalém,
Lá no capítulo 5, verso 15, nós encontramos uma passagem belíssima, que serve de exemplo para muitos governadores atualmente. Lá nós encontramos o texto dizendo assim, o próprio Neemias: mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Existe uma palavra que não pode sair do nosso vocabulário, embora atualmente muitos queiram retirá-la, até mesmo igrejas. E a palavra é pecado. Quando nós vamos discutir políticas públicas, justiça social e outros temas relativos à nossa convivência, nós tratamos apenas daquilo que se encontra nas primeiras camadas. A Bíblia nos leva a camadas mais profundas. E o que o profeta Miqueias está dizendo é que tudo aquilo que está desandando socialmente provém de pecado. Por que os governantes que vieram antes de Neemias exploravam o povo? Porque eles não temiam a Deus. Quando se quebram os mandamentos verticais, o desastre é notório nas relações horizontais. Miqueias não é um teórico da política, não é um sociólogo que faz uma análise sociológica do seu tempo. Ele é um profeta do Senhor, e o que ele vai anunciar é que tudo aquilo que estava descompensado socialmente era fruto da desobediência ao Senhor. Pecado. Irmãos, por trás de malversação, por trás de problemas educacionais, de má gestão com dinheiro público, tudo aquilo que você imaginar, que esteja fora do ponto socialmente, a causa disso é pecado. Neemias não procedeu como os seus antecessores, porque ele dizia: eu temo a Deus. Versículo número 2: se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. O que esses poderosos fazem? Eles tomam campos dos outros, eles tomam casas, eles fazem isso com violência. Irmãos, o Senhor Deus está se pronunciando aqui contra o reino do norte. Eu já expliquei para vocês na semana passada. Vamos nos lembrar de um rei do reino do norte, chamado Acabe. Tinha uma residência na capital Samaria, que é mencionada aqui pelo profeta Miqueias também. Vocês se lembram daquela ocasião que é registrada lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, do verso 5 ao verso 16? É aquele problema da vinha de Nabote. Nabote, um jezreelita, tinha uma vinha contígua, era vizinha do palácio real de Acabe. E então, de repente, Acabe, olhando pela janela suntuosa do seu palácio, viu a vinha de Nabote e pensou consigo: bom, dá para fazer uma horta real aqui. E ele então foi lá, conversou com Nabote, disse assim: Nabote, venha cá, eu estou pensando em ter aqui uma horta. O palácio precisa de uma horta. Eu estou querendo uma horta, já que o seu terreno é vizinho aqui ao palácio real. Olha, se você preferir, eu posso lhe dar aqui um campo muito melhor do que esse. Vamos fazer uma troca? Bom, mas se você quiser dinheiro em espécie, eu posso lhe pagar também. E aí Nabote virou para Acabe e disse assim: rei, não tem como fazer esse negócio, é herança de família. Essa vinha, esse terreno pertencia aos meus pais, não dá para trocar e nem vender. Nabote saiu,
decepcionado, indignado. O relato do livro dos reis, do primeiro, nessa passagem, diz que ele chega em casa, bicudo, igual menino que pede as coisas e não ganha, bicudo, rei de Israel. Chega bicudo, vai para a cama, vira de lado e não come pão. Sabe quem era a mulher de Acabe? Jezabel. Jezabel vê o marido daquele jeito, chega no quarto, fala: o que aconteceu? Eu queria tanto a vinha de Nabote aí do lado. Estava pensando em fazer uma horta, mas ele não quis trocar nem vender. Jezabel virou assim e falou assim: deixa de ser banana, rapaz. Você não se tocou ainda que você é o governador de Israel? Você não sabe quem você é, não? Seu frouxo, banana, deixa que eu vou resolver para você. Jezabel faz uma carta, bota a assinatura do marido, sela com sinete, manda para os anciãos, diz assim: arrumem aí 2 homens malignos, que testemunhem contra Nabote, diga que ele está blasfemando contra o Senhor e contra o rei. Eu quero que vocês levem ele ao tribunal, condenem-no e vão então apedrejá-lo fora da cidade. Chegou lá no marido e falou: ó, seu banana, já resolvi. Tomou a vinha de Nabote, achando que nada aconteceria contra ela e contra ele. É justamente isso que Miqueias está dizendo. Está acontecendo aqui uma desordem social. Tem gente que está explorando. Tem gente tomando o campo do pobre. Tem gente tomando casa de trabalhador. Tem gente fazendo isso usando de violência, porque acha que tem o poder em suas mãos. E Miqueias está dizendo: gente, o nosso Senhor, Ele detesta corrupção. Eu quero que vocês entendam isso. O nosso Deus detesta corrupção. O que esses homens que se acham poderosos estão fazendo não é um negócio com os menos favorecidos, não. Eles estão fazendo isso com Deus. Calma, esse negócio é com Deus, e Deus detesta corrupção. Miqueias está alertando os seus ouvintes, dizendo que o Senhor detesta a corrupção. A corrupção, meus irmãos, não é um problema social somente. É muito mais que isso, é pecado. É o resultado de um coração desobediente ao Senhor. Quando o corrupto maquina o mal no seu leito, toma o terreno do pobre coitado, toma a casa de alguém porque ele tem poder em suas mãos. Isso é um negócio que ele está fazendo diante de Deus. E o Senhor vai se levantar contra ele, porque o Senhor detesta a corrupção. E Miqueias deixa isso muito claro para nós. Esse texto então está nos falando a respeito de um negócio com Deus. Esses homens ditos poderosos, pretensamente poderosos, faziam o que faziam e achavam que nada iria acontecer com eles, mas eles estavam fazendo um negócio com Deus em última instância. E a primeira coisa que nós aprendemos é que o Senhor detesta corrupção. Em segundo lugar, o texto bíblico nos ensina que o Senhor barra a corrupção. Ele não apenas detesta a corrupção, mas ele também barra a corrupção. Verso número 3. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Essa postura não ficará impune. Olha que boa notícia, sabermos que isso não ficará impune. O profeta é duro ao dizer o que o Senhor há de fazer contra os corruptos. Ele vai barrar. Como, pastor?
agindo contra todos eles. O texto bíblico diz que o Senhor projeta o mal contra essa família poderosa. O Senhor projeta o mal. O Senhor se coloca contra essas pessoas, Ele é o opositor. Ele se opõe a essas pessoas. A exploração corrupta, que é o caso aqui, não é uma questão de condição que deve ser vista do ponto de vista sociológico apenas. É um negócio com Deus e Deus há de se manifestar. A gente pensa que essa corrupção é realizada apenas na horizontal. Mas antes de ser algo praticado horizontalmente, é algo vertical e que ofende a Deus em primeiro lugar. Antes de se tomar a vinha do outro, antes de se tomar o terreno do outro, antes de se tomar a casa do outro, houve uma quebra da lei moral de Deus. Esses homens se achavam, eles se achavam todo-poderosos. Eles queriam ocupar o lugar de Deus, então eles quebram todos os mandamentos da primeira tábua. E o Senhor diz que o mal que Ele projetou não será retirado da cerviz do povo. O que é cerviz? É o pescoço, a cervical. Deus está dizendo, eu não vou tirar o peso sobre o pescoço de vocês. Que peso é esse, irmãos? É o peso do Império Assírio, que iria devastar o reino do norte sem deixar vestígios. E Deus está dizendo, olha, eu projeto mal contra essas famílias, contra todos esses que se acham poderosos e estão fazendo o que fazem. Eu não vou tirar o peso da cerviz de vocês, porque o tempo é mau. Deus então deixou nublado o tempo para esse povo ganancioso e opressor. O Senhor há de tratá-los. O jugo do Império Assírio vai devastar o reino do norte. O Senhor não vai retirá-lo do pescoço desse povo. Ele vai barrar a corrupção agindo, projetando o mal contra todos aqueles que assim procediam. O Senhor vai barrar a corrupção. O negócio que esses homens faziam era com Deus. Irmãos, a reforma protestante, ela nos legou uma compreensão muito interessante acerca do trabalho. A reforma protestante, ela entendeu que todo trabalho, ele é um trabalho que deve ser feito para Deus. Sabe, quando no mundo corporativo nós ouvimos muito sobre vocação, e há especialistas que fazem testes vocacionais, e se fala muito em vocação. Só que esse termo, a origem dele é religiosa. Vocação vem de vocare. Vocare é chamar. E o que os reformadores entenderam? Que todos aqueles que desempenham algum papel na sociedade foram chamados por Deus para desempenharem cada um seu papel. Há até uma conversa muito famosa, que chegou até os nossos dias, de Martinho Lutero e um sapateiro. Diante de todo aquele evento, o sapateiro, numa arte manual, vira para Lutero e diz assim, tá bom, eu quero servir a Deus, e agora? Eu vou abandonar o meu ofício e seguir uma carreira religiosa no mundo eclesiástico, lá na igreja? E o que Lutero disse para ele? Não precisa disso. Tá, mas o que eu devo fazer então para servir a Deus com mais fidelidade? Lutero disse, faça o melhor sapato e o venda a um preço justo. Deus lhe chamou para beneficiar a sociedade fazendo bons sapatos e vendendo-os a um preço justo. É isso. Tem gente que pensa assim, mas como eu queria ter a oportunidade que o pastor tem. Gente, o pastor sim trabalha para Deus.
Deus. No domingo o trabalho dele é para o Senhor. Ele se prepara para trabalhar para Deus, lendo a Bíblia, pregando o Evangelho. Eu não, eu tenho que lidar com essa esfera profana. Meu trabalho não tem como eu fazer nada para agradar a Deus. Eu queria muito viver assim, lendo Bíblia, recebendo salário para ler Bíblia e pregar o Evangelho. O pastor sim trabalha para o Senhor, eu não. Eu trabalho lá para o patrão chato, eu trabalho para o Estado. Não, meu irmão. Você foi vocacionado, o Senhor lhe chamou para trabalhar onde você está trabalhando para Ele. É isso. Você está servindo ao Senhor a serviço da sociedade. O presidente da República, todas as autoridades que o Senhor constituiu, todas elas, não estão a serviço do povo. Esse é um grande engano. O estadista tem de estar a serviço do povo. Não! O estadista, as autoridades, o advogado, o professor, o pastor, o padeiro, o sapateiro, o motorista de ônibus, eles estão a serviço de Deus, servindo o povo. Eu não posso estar a serviço do povo, porque senão é o povo que vai determinar quem eu tenho de fazer, o que eu tenho de fazer. Eu estou a serviço de Deus, servindo o povo. Por isso, que tudo aquilo que os homens fazem, é um negócio com Deus. Se você não trabalha direito, se você não desempenha a sua função direito, isso é um problema seu com Deus em primeiro lugar. Você, servidor público, você está a serviço de Deus, servindo no lugar onde você é servidor. Todos nós. É por isso que o trabalho do pastor não é mais sacro do que o trabalho do advogado, daquele que trabalha com limpeza pública, do eletricista. Não, porque o pastor foi chamado para fazer isso, e o eletricista foi chamado para fazer aquilo que ele faz. O que esses homens estavam fazendo aqui era um negócio com Deus. E o texto bíblico nos mostra que o Senhor detesta a corrupção. O Senhor barra a corrupção. Ele barra. Mas em terceiro e último lugar, o texto bíblico nos ensina que o Senhor repara a corrupção. Versos 4 e 5. Verso 4 diz assim: naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca. Como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. O Senhor detesta a corrupção, o Senhor barra a corrupção, mas também repara a corrupção. Como, pastor? Quando o Senhor executar o seu juízo, um provérbio se expressará, ou expressará, melhor dizendo, a realidade de Israel. E esse provérbio será um anúncio de lamento, um pranto lastimoso. E o provérbio será o seguinte: estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Os corruptos poderosos que se apropriavam daquilo que não lhes pertencia, agora estarão na boca do povo por meio de um provérbio. Os poderosos que se achavam donos do mundo, estarão agora desolados. O próprio Deus vai trocar a porção que lhes cabia. O Senhor vai despojar esses poderosos.
O Senhor vai repartir os campos que eles adquiriram corruptamente com os rebeldes. Quem são esses rebeldes? Os assírios. Os assírios vão então tomar conta do reino do norte das 10 tribos. E vão humilhar os poderosos. Vão tomar aquilo que os poderosos de Israel possuíam e vão repartir. E a vinha que Acabe e Jezabel tomaram, já era. Os assírios tomaram de conta, dividiram entre eles, acabou. Por quê? Porque Deus repara a corrupção. É o próprio Deus quem faz isso. Miqueias é muito claro. Assim como os gananciosos fizeram com aqueles que eles oprimiam, Deus mesmo vai fazer com eles. Espera, irmão. Versículo 5. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte lançando cordel meça possessões. Não haverá mais possessão para esses. O fato anunciado profeticamente aqui nos lembra, irmãos, algo muito interessante. A entrada do povo na terra prometida. E quando o povo entra, o que acontece? Lançam-se sortes para repartir a terra entre as tribos. E agora o que acontece? Não haverá essa possibilidade. Não haverá ninguém que tenha condições de medir a sua possessão. Por uma razão muito simples, já não terão mais possessão alguma. Porque Deus está reparando a corrupção. É uma espécie de reparação. Deus vai punir os gananciosos, os corruptos, com seu juízo, reparando de alguma maneira aquilo que esses mesmos corruptos fizeram com aqueles que estavam debaixo do seu poder. Isso é consolo para nós, irmãos. Porque nós sabemos que o nosso Deus não deixa passar. Ele vai reparar a corrupção. Não se preocupe, não fique desesperado. Seja uma corrupção à esquerda, seja uma corrupção à direita, não se preocupe. Não vai passar batido. O presidente da República, todo o executivo, todo o legislativo, todo o judiciário, toda a corrupção que há nessas esferas, toda a corrupção que há entre nós, não há de passar batida. Deus reparará isso no momento dele. Jezabel e Acabe achavam que não. Os poderosos de Israel, de um modo geral, achavam que não. Mas é isso que o Senhor está dizendo aqui. Esses homens tinham um negócio com Deus. Eles se enganavam achando que Deus não tinha nada a ver com isso. Em tudo que os homens fazem, eles o fazem diante de Deus. Todos os negócios que nós fazemos, irmãos e irmãs, nós o fazemos com Deus. Não há uma relação desinteressada entre os homens e Deus. Não se engane com isso. Não há neutralidade. Não há neutralidade. A semente da religião, conforme pensada por Calvino, exige uma resposta do homem. Ou piedade, ou idolatria. Ou o homem responde piedosamente a Deus em tudo aquilo que ele faz, ou ele responde idolatricamente por tudo aquilo que ele faz. Não há como fugir dessa realidade. Ou fazemos para Deus, ou fazemos contra Deus.
Meu irmão, minha irmã, você que nos ouve pela internet, os seus negócios ou honram a Deus, ou desagradam a Deus. A conta é simples. Ou você agrada a Deus, ou você o desagrada. Ou você vai desagradar a Deus naquilo que você faz, ou você vai honrá-lo. É por isso que nós precisamos de Cristo. Porque nós não sabemos sozinhos o que nós devemos fazer para agradarmos a Deus. O que o profeta Miqueias está fazendo é demonstrando a nossa condição. Nós somos corruptos por natureza. Isso não é um problema apenas dos ricos. O profeta não faz uma análise sociológica. O problema é o opressor. O problema é o colonizador. O problema é o poderoso. A corrupção está impregnada no homem de maneira inarredável. É por isso que nós precisamos de Jesus. É um problema que todos nós enfrentamos. Nós desagradamos a Deus em nossos negócios. Só Jesus pode nos ajudar nessa nossa relação com o Senhor. E se você só tem feito bobagem, se você só tem desagradado a Deus em tudo aquilo que você faz, é hora de se dobrar diante dele e pedir perdão. E procurar uma vida em Cristo Jesus que o agrade em tudo. Desde o grande negócio que vamos fechar, até o troco que recebemos a mais e não devolvemos no caixa da padaria. Não é um negócio com a moça do caixa. Não dê uma de espertalhão e diga, ufa, ainda bem que ela não viu, me dei bem. Não é com ela, é com Deus. É um negócio com Deus. E o Senhor detesta corrupção. O Senhor barra corrupção. E o Senhor repara corrupção. Em um momento ou outro. Saiba disso. Tudo que fazemos é um negócio com Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, disse: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Seus negócios não andam bem? Eu convido você a orar comigo. Vamos pedir perdão ao Senhor e suplicar o auxílio dEle, para que tudo aquilo que fizermos seja para a glória dEle. Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra que chama a nossa atenção, que nos mostra que tudo aquilo que nós fazemos, ó Deus, é um negócio com o Senhor. Ou nós lhe honramos ou nós lhe desagradamos, Pai. Tem misericórdia de nós por todas as vezes que fomos negligentes, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, por todas as vezes que achamos que o negócio era com A ou com B. Nos perdoe por todas as vezes, ó Deus, que desejamos nos dar bem em um negócio, porque estávamos fazendo negócio com o Senhor. Ó Deus, nos perdoe, Senhor. Trate o coração de sua igreja. Em nome de Jesus, ó Pai. E nos faça entender que tudo aquilo que nós fazemos é um negócio com o Senhor. Ó Deus, aquele trabalho que ninguém está vendo, e que nós queremos fazer de qualquer jeito, tenha misericórdia de nós, porque estamos fazendo para o Senhor, Pai. Dê-nos esta ciência, Senhor. Não fazemos, ó Deus, para aqueles que o Senhor colocou imediatamente acima de nós. Nós estamos fazendo para o Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós, trate o nosso coração.
E nos ajude a fazermos tudo, ó Deus, desde coisas portentosas até as coisas mais simples do dia a dia, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos e rogamos as suas bênçãos e a sua direção, que o Senhor, por misericórdia, aplique a sua palavra à nossa vida, ao nosso coração. No nome de Jesus. Amém, Senhor.